Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o André Otávio Assis Muniz e você está no canal Transcendência. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se é inscrito, mas ainda não é membro, torne-se membro. Só clicar aí no botão Seja Membro e escolher um plano. É bem baratinho. Você ajuda muito o nosso trabalho e ainda tem acesso a todo o conteúdo do canal. Não se esqueça também de deixar o seu like e ajudar divulgando este vídeo. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links para os meus livros e para a Escola da Tradição Primordial. Bom, neste vídeo eu vou atender os pedidos de muita gente, de muitos inscritos, de gente que me pergunta sobre os arautos do Evangelho. Muita gente acha que os arautos do Evangelho representam uma corrente tradicional católica, que pode haver ali algo da tradição perdida dentro do catolicismo romano, etc. Então me perguntam e me pedem para fazer uma análise a respeito. Então, atendendo a esses pedidos, eu vou fazer essa análise. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que esse não é um vídeo para analisar denúncias, que foram feitas aí na mídia, não é um vídeo para falar de escândalos de qualquer natureza, que é o que o populacho mais gosta. Não é isso que nós vamos fazer. Esse canal não é um canal ao gosto popular, então aqui a natureza da análise será outra. Eu vou analisar alguns elementos doutrinários, disciplinares e estéticos dos arautos do Evangelho. E partindo daí eu vou tirar as minhas conclusões. Então vamos começar. Para quem não sabe, os arautos do Evangelho são um grupo novo que nasceu da cisão da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a conhecida TFP. A TFP é uma entidade que nasceu na década de 1960, vinda de um grupo de antigos colaboradores do jornal O Legionário. Este grupo era liderado por Plínio Corrêa de Oliveira, advogado, professor e um antigo deputado da antiga e extinta Liga Eleitoral Católica. E o Plínio Corrêa de Oliveira ele caiu no ostracismo com o clero católico quando ele assumiu a chamada Ação Católica e escreveu um livro chamado Em Defesa da Ação Católica, em que ele expunha aquilo que ele considerava os erros da ação católica naquele momento. Então, o grupo de Plínio, seus colaboradores no jornal O Legionário, que também eram membros da Ordem Terceira do Carmo e da Congregação Mariana, sob liderança do Plínio, se organizaram ao longo do tempo e na década de 1960, mais precisamente no ano de 1960, fundaram então a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, TFP. Então a TFP se colocava precisamente como um grupo anticomunista, católico conservador e ultramontano, que tinha como fundamento a defesa do que eles denominavam de civilização cristã através de 3 pilares, ou seja, a tradição católica, a família católica em moldes tradicionais e a propriedade privada contra os ataques do socialismo e do comunismo. E a base teórica disso está no texto Revolução e Contra-Revolução, ou RCR, como eles gostam de chamar. Esse texto ele não tem nada de muito original, em grande parte se baseia na obra A Conjuração Anticristã, de Henri de Lassus, e sobre o qual eu falei aqui no canal já em um outro vídeo. Eu não tenho a intenção de fazer aqui uma análise da estrutura da TFP, do tipo de reuniões que eram feitas na TFP ou das correntes internas da TFP. Eu só vou citar essas coisas à medida que nos interessam para compreender os arautos do Evangelho. Então a TFP, depois de um determinado momento de sua história,
passou a cooptar jovens cooperadores e simpatizantes. E entre esses jovens estava o João Sconamiglio Clá Dias, que viria a se tornar o Monsenhor João, fundador dos Arautos do Evangelho. O João Clá Dias ele foi apresentado a Plínio Correia de Oliveira por um outro professor, o professor Orlando Fedeli, que mais tarde se separaria da TFP e fundaria um grupo conhecido como Associação Montfort. O João Clá, ao longo do tempo, passou a exercer uma forte liderança entre a juventude da TFP, ou seja, entre os cooperadores e simpatizantes, e também passou a liderar os éremos da TFP, ou seja, sedes residenciais da TFP. Eu vou explicar aqui a questão dos éremos na hora que eu for falar do modo de vida dos arautos. Então aguenta um pouquinho mais aí, que já já eu esclareço essa questão dos éremos. Então, da liderança carismática do João Clá e da autorização tácita que lhe dava a Plínio para o exercício dessa liderança, nasceu ali uma tensão interna na TFP. Dentro da TFP, então, havia ali o grupo inicial, como eu já disse, e o grupo do João Clá. Entre o grupo inicial daqueles que eram chamados de provectos e que compunham a diretoria estatutária da TFP, e o grupo majoritário de jovens simpatizantes, colaboradores, residentes nos éremos, ou seja, da massa da TFP, né, daqueles que faziam o trabalho das campanhas de rua, de coleta de assinaturas para a revista Catolicismo, a venda de livros, etc., que estavam com o João Clá. Quando Plínio faleceu, em 1995, a situação já estava armada para a detonação, né? Então já havia há muito tempo essa tensão interna dentro da TFP, e com a morte do Plínio, que, digamos assim, era o elemento ali que controlava, né, essa tensão, a situação estava pronta para explodir, né? Então, de um lado estava uma diretoria que exercia cargos estatutários, mas que não tinha apelo nenhum entre a massa dos jovens da TFP, e de outro lado, João Clá, sem função definida na administração da TFP, mas visto como sucessor natural de Plínio e líder dos éremos, né, e das sedes para simpatizantes e colaboradores. A tensão ela foi crescendo até 1997, né, quando houve então a tentativa de expulsão do João Clá por parte da antiga diretoria. João Clá então entrou com ações judiciais questionando os estatutos da TFP e congelando a sua expulsão até que a causa fosse julgada. E a coisa toda se desenrolou como uma verdadeira novela, né? Com batalhas judiciais cumulativas, ataques pessoais de toda ordem, discussões homéricas em plena rua, né? Com tentativas de retomadas de sedes, ações trabalhistas, né? Fundação de novas revistas pelo grupo do João Clá, com o uso da lista dos antigos assinantes da revista Catolicismo, e etc. E enquanto a batalha judicial se desenrolava, o João Clá fundou vários grupos e associações, né, tendo como carro-chefe as apresentações musicais, o lançamento de CDs e as apresentações nas igrejas, etc. E desse processo todo surgiu o nome de Arautos do Evangelho, né, e a ideia de se buscar uma aliança com a Igreja Romana oficial, tendo em vista que a TFP, ainda que se declarasse católica romana, era muito mal vista por grande parte do clero e não tinha quaisquer vínculos oficiais e institucionais com a Igreja Romana. Era uma associação civil que não tinha nada a ver com a Igreja Católica oficialmente, né, clericalmente, vamos dizer assim. Bom, João Clá tinha bons contatos com frades dominicanos na Espanha, né? Frades esses que o ajudaram em uma série de coisas, dentre elas no processo de obtenção de títulos acadêmicos em teologia e filosofia, além de contatos importantes com a Cúria Romana. E desse intrincado processo de contatos, de tentativas, etc., foi obtida então uma autorização
para as primeiras ordenações sacerdotais dos arautos, né, a aprovação pontifícia e o início daquilo que hoje compõe os arautos do Evangelho. Eu peço a vocês que me perdoem pela falta de detalhes do que eu estou passando aqui, mas é que eu estou tentando resumir ao máximo a história para chegarmos às nossas análises centrais. Os arautos do Evangelho, eles se denominam eremitas, né, em sua chamada ordem primeira, mas o seu modo de vida não tem nada de eremítico, né? Aliás, não se pode dizer sequer que se trata de uma ordem contemplativa, monástica, né? E cabe lembrar também que, de acordo com o direito canônico, também não são uma ordem propriamente dita, né? O modo de vida dos arautos é muito mais o de uma associação de vida ativa ou de uma ordem de vida ativa do que contemplativa. Não são monges e muito menos, então, eremitas. Né? E agora eu vou explicar o porquê dessa questão dos eremos e eremitas, etc. Então, o nome eremitas é herança da TFP. Né? Na verdade, o nome eremo, que seria o italiano para eremitério, né, veio de uma viagem que eles fizeram para a Itália. Alguns membros da TFP fizeram uma viagem para a Itália e visitaram lá o eremo delle Carceri, né, de São Francisco de Assis, na Itália. E dali veio a ideia que eles chamaram de graça do eremo, né, de se instituírem sedes da TFP dedicadas ao recolhimento dos membros, às orações e ao estudo. E essas sedes elas se tornaram, na prática, residências de colaboradores da TFP que, pouco a pouco, adotaram um cerimonial próprio, em grande parte elaborado por João Clá, e que realizavam um tipo de rotina que lembrava muito parcialmente de mosteiros cenobíticos, né? Ou seja, de monges que vivem em comunidade, e não eremíticos. Né? No entanto, como eles chamavam essas sedes de eremos, né? Então os residentes passaram a ser denominados eremitas, só que não viviam em nada como eremitas e continuam não vivendo. Né? Sendo assim, o nome eremita, pelo qual se chamam os arautos, né, da ordem primeira, é completamente inadequado. Né? Um eremita ou anacoreta, né, é alguém que vive recolhido a maior parte do tempo, né, longe das atividades seculares, tendo ali contato com um número muito limitado de pessoas, né, em silêncio e solidão, trabalhando de modo a garantir a própria subsistência e se focando em sua vida espiritual. Então, na Igreja Católica Romana, a vida eremítica nas ordens religiosas, ela é representada pelos cartuchos, pelos camaldulenses do Monte Corona, né? Então, assim, por congregações que têm uma vida especialmente voltada para essa solidão e para esse silêncio, né? E há também eremitas diocesanos e eremitas católicos autônomos, né, que vivem sozinhos ou em número muito reduzido de irmãos. Né? Então, bem diferente da estrutura dos arautos. Né? Os arautos vivem em casas imensas, né, com dezenas de membros, né, tendo atividades ali em comum durante o dia inteiro, tendo contato com os seculares da ordem terceira, com os fiéis que vão à igreja, né, com colégios, com seminários, com atividades esportivas em comum, né, saindo para fazer atividades pastorais fora, para cantar em missas, etc. Ou seja, não tem nada de eremitas. Né? Além disso, um eremita tem uma regra própria, né? Ou a regra da ordem em que ele se insere, como é o caso dos camaldulenses e da constituição dos cartuchos, ou uma regra pessoal, que é aprovada pelo bispo, no caso de eremitas diocesanos, ou pelo confessor e diretor espiritual, no caso de eremitas autônomos. Né? Então, no caso dos arautos, o seu chamado ordo de costumes, né, na verdade é uma compilação de elementos tirados das observações que João Clá fazia de Plínio Corrêa de Oliveira, ou seja, ele olhava como Plínio lavava as mãos e anotava, como que o Plínio amarrava os sapatos e anotava, né? Como é que o Plínio comia e bebia e anotava. E é isso. Foi juntando regras básicas ali de boas maneiras, né, que a maioria dos membros da TFP
não tiveram a oportunidade de aprender em casa, por virem de famílias sem grandes preocupações com normas sociais, juntaram ali regras de piedade, coisas que ele mesmo foi criando, né, e compôs o ordo. Né? Nada a ver, portanto, com regra eremítica ou sequer monástica. Né? Então, basicamente, nós podemos dizer que aquilo que os arautos usam como base do que acham que é tradicional, entre aspas, nasce do romantismo do próprio Plínio em relação à Idade Média, que nunca existiu, né? de uma vida religiosa conventual ou monástica que nunca existiu, né? E de lembranças, né? De nostalgia do que o Plínio tinha como tradicional, né? Da sua infância, da sua adolescência, nas décadas ali de 1910 e 1920. Em outras palavras, nós não estamos aqui falando de tradição para valer, né? Mas de um tradicionalismo, ou seja, de noções vagas, confusas, de romantismo e de idealizações nostálgicas e sentimentais. Então vamos tomar aqui um exemplo, né? Vamos tomar como exemplo o hábito, por exemplo, dos arautos, né? Então o hábito dos arautos ele é uma mistura de elementos, né? De conceitos que foram sendo sobrepostos até que se criasse um modelo próprio. Né? Então, por exemplo, eles usam o marrom para evocar a pertença do Plínio à Ordem Terceira do Carmo. Mas os arautos, eles não são carmelitas, né? Eles não seguem a espiritualidade carmelitana, né? Nem dos primeiros eremitas carmelitas, lá da época de São Brocardo e Santo Alberto de Jerusalém, e nem das monjas carmelitas de clausura, né? Nem dos carmelitas descalços da Reforma Teresiana e nem dos carmelitas mendicantes. Né? Então é uma referência completamente solta, sem contexto. Né? Então o capuz que eles usam não é o capuz dos carmelitas, nem dos beneditinos, nem dos cistercienses, nem dos franciscanos e nem de qualquer outra ordem. É, né? Uma mistura ali do capuz beneditino da Congregação Beneditina do Brasil, né? Capuz oriundo da Alemanha, de Boiron, com um enchimento ali, um forro que deixa o capuz duro, né? Parecendo aquela gola da capa do Conde Drácula do filme dos anos 1970, né? Do Christopher Lee, ali que era o Conde Drácula. Né? Isso porque o Plínio ele não gostava do capuz mole, né? Que podia ficar meio desajeitado, ou seja, não é o capuz medieval, né? Nem o capuz dos monges, né? Que evoca a infância espiritual, segundo João Cassiano, né? Lá nas suas instituições cenobíticas, né? Ele fala que o capuz dos monges lembra o capuz das crianças, né? Sede como crianças. Então, o capuz monástico ele evoca exatamente essa questão do recolhimento e também do capuz das crianças, da inocência das crianças, né? Então, aquele capuz duro dos arautos é um capuz inventado pelo Plínio. E aí eles usam também a cruz, né, a cruz de Santiago, que é bordada na frente do escapulário, mas aquela não é a verdadeira cruz de Santiago. Né, é uma cruz modificada pelo Plínio para parecer uma espada. Né, então as cores ali, branca e vermelha, para as ordens primeira e segunda, evocando pureza e martírio, né, mas apenas vermelha para a ordem terceira, né, como se o estado de casado não tivesse pureza, né, como se pureza e castidade fosse só para quem não se casa, né, e aquela cordinha dourada que eles colocam no meio, aquilo ali saiu diretamente das fantasias de arautos medievais dos anos ali 1920. Né? As pessoas imaginavam que na Idade Média seriam assim as roupas e o Plínio menino gostava daquilo. Né? Então ele achava que aquilo devia ser assim mesmo. Só que não era dessa forma. Né? E aquelas botas de cavalaria são outra fantasia. Né? Cavaleiros medievais eles não usavam botas daquele jeito, né? Nem cavaleiros de outras épocas. Né? Aquilo ali só começou na época da Primeira Guerra Mundial, ou seja, período em que o Plínio estava crescendo. Então ele viu aquele tipo de bota que ia quase até o joelho e logo fantasiou que aquilo era algo da tradição medieval, mas não era. Né? Então ele acrescentou aquele tipo de bota ali, alemão e italiano, para fazer marcha
com passo de ganso, né, que é outra invenção do século XX, né? Então ele acrescentou aquilo no seu imaginário romântico e colocou ali no seu hábito, né? Nenhuma ordem monástica usa isso, né? Nenhuma ordem monástica usa correntes, né, na cintura em vez de cinta, né? A cinta ela tem um simbolismo, assim como o capuz, né? O João Cassiano, que eu já citei aqui em relação ao capuz, fala também do simbolismo da cinta na veste dos monges, né? E aquela corrente dos arautos é mais uma invenção, né? Baseada nas correntinhas ou cadeias, né, que são citadas por São Luís Maria Grignion de Montfort para aqueles que fazem a consagração como escravos de amor à Virgem Maria. Só que São Luís não fala para usar uma corrente de portão em volta da cintura, né, em substituição à tradicional cinta monástica. Né, as cadeias que eram usadas, são usadas até hoje para simbolizar essa consagração, né, de escravidão de amor à Virgem Maria, são correntinhas pequenininhas, geralmente usadas em volta do pulso, né, ou no pescoço, né? E os arautos têm também uma batina preta, né, que os padres usam em certas ocasiões em substituição ao hábito, né? Isso tem como referência as batinas dos jesuítas do Colégio São Luís, onde o Plínio estudou, né? Eles colocaram ali uma cruzinha dos arautos na batina, mas a referência é essa, né? Então é parte da nostalgia dele que foi adotada por João Clá. Nenhuma ordem religiosa tem um hábito e uma batina separados, né? Só bispos é que tem uma veste coral diferente do seu hábito religioso. E mesmo assim, muitos bispos de ordens religiosas, em geral, usam até a sua cruz episcopal em cima do hábito da sua ordem, né? Só usam a veste coral de bispo em ocasiões especiais, né? E o João Clá ainda acrescentou umas capas, né, e criou vários uniformes para os arautos em diversas ocasiões, né? Ele pode fazer isso, é claro. Qualquer grupo pode criar os uniformes que bem entender para os seus membros, né? Só não pode querer dizer que isso é tradicional, né? Ou tentar dizer que tem bases históricas ou doutrinárias sólidas para isso, né? E as moças ali da Ordem Segunda não usam véu, né? Ok, uma opção, né? No entanto, não é tradicional que religiosas não usem véu, né? Usar lacinho com penteado, com gel no cabelo, né? Com lacinho atrás, como elas usam, aquilo ali é penteado de moça, de colégio normalista ali dos anos 1950, né? Não é tradicional para religiosas, né? É bem estranho, inclusive, que um grupo que preconizava o uso de véus pelas mulheres nas missas e nas orações, de repente acha que os véus são desnecessários até para as religiosas e substitui, então, o véu tradicional por um penteado, então, de moça normalista ali de 1950. Em relação à estética das construções dos arautos, né, nós podemos tirar várias lições bastante interessantes, né? Muita gente acha aquilo tudo lindo, né? Maravilhoso, esplendoroso, magnífico e tradicionalíssimo, né? Ok, é uma questão de gosto pessoal, mas eu não gosto e eu vou explicar a vocês a razão. Então, a estética das construções dos arautos, ela tem uma base ou algumas bases que são muito fáceis de identificar por quem tem algum conhecimento artístico e arquitetônico, né? Então, a base principal da arquitetura deles é o castelo de Neuschwanstein, né? Que é uma construção alemã do século XIX, né? Feita ali sob uma ideologia romântica, né? E que inclusive serviu de base para os castelos de fantasia do Walt Disney, né? Então, fundamentalmente, eles usam aquela arquitetura fantasista, né, romântica do século XIX, com alguns elementos internos da Sainte-Chapelle, por exemplo, em Paris, pinturas que imitam Fra Angelico e o Giotto di Bondone, né, ambos do gótico tardio e da Renascença, e juntam ali elementos de devoção do próprio Plínio, ou seja, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Bom Conselho, né?
alguns daqueles santos vestidos ao gosto espanhol, né? Que lembram bastante as coisas ali da igreja palmariana, né? E outras coisas também pessoais do João Clark, uma devoção dele a São José, né? E aí o São José loiro, né? E umas coisas desse tipo. Então aquelas estruturas das igrejas, das casas dos arautos, tem muito pouco de verdadeiramente medieval ou antigo, né? Ou de uma estrutura arquitetônica que seja tradicional, baseada em uma doutrina tradicional, né? Em geral, o que há ali é uma sobreposição de elementos, uma sobreposição bastante exagerada, diga-se de passagem, né? Que o senso comum acha bonito, esplendoroso, etc., porque ativa lembranças cinematográficas, né, de princesas e príncipes da Disney. Então o pessoal gosta de falar que é um castelo, que lembra um castelo, né? Então são castelos fantasiosos, né? Castelos medievais não eram daquela forma, né? São filmes fantasiosos sobre a Idade Média, tipo El Cid, né? Com Charlton Heston, né? E também lembram devoções populares, né? Bem como imagens que são vistas como modelares pela piedade popular, como o caso do Fra Angélico, né? E as conhecidíssimas imagens de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora das Graças. Então são modelos que fazem parte do imaginário de todos aqueles que cresceram em países de maioria católica romana, que estudaram em colégios católicos, etc. Mas qualquer pessoa que estude com alguma atenção e profundidade a arquitetura românica, gótica, a iconografia medieval, elementos como a arquitetura cisterciense, cluniacense, as igrejas medievais, verá que o que os arautos propõem como tradicional, entre aspas, não tem nada a ver com aquilo que é de fato tradicional em matéria de estética. Aliás, a estética dos arautos, né, com suas muitas fotografias, eles gostam muito de fotografia de estátua, né? Então, fotografia de estátuas, abundantes fotos do Plínio Corrêa de Oliveira, fotos da Dona Lucília, mãe do Plínio, os hábitos, né, e vestimentas que nós já comentamos, né? Aquele exagero policromático, né? As suas reproduções de pinturas, as marchas usando ali armas medievais falsas, etc. É um retrato do mais puro kitsch, né? Que agrada bastante ao público, sem muito refinamento estético, mas que grita alto demais para quem tem um pouquinho mais de filtro estético. Ok? Bom, pessoal, esse vídeo já ficou grande demais. Eu espero ter conseguido passar aqui as informações básicas a quem queria saber o quanto de tradição real há nos arautos do Evangelho. Espero que eu tenha deixado isso aí bem claro e tenha apresentado para vocês referências úteis, ok? Então um abraço, obrigado por ter assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!